Pare de acreditar que a paz chegará quando sua vida finalmente ficar perfeita. Isso é uma mentira que mantém milhões de pessoas presas à frustração, à ansiedade e ao sofrimento. A verdade brutal é que os problemas nunca vão desaparecer completamente. Sempre haverá perdas, rejeições, traições e obstáculos inesperados. A questão não é como evitar o caos, mas como permanecer de pé quando ele chegar. Neste vídeo, você vai descobrir 10 lições estoicas poderosas para manter a calma, proteger sua mente e viver em paz mesmo, quando tudo parece estar desmoronando ao seu redor. Assista até o final, porque uma dessas lições pode mudar para sempre a forma como você enfrenta os momentos mais difíceis da sua vida. 1. Aceite o que você não controla. A primeira lição estoica é brutal porque destrói a maior fonte de sofrimento humano, a ilusão de controle. Quando tudo dá errado, a mente entra em guerra contra a realidade, exigindo que os acontecimentos sejam diferentes do que são. Mas quanto mais você resiste, mais sofre. Os estoicos ensinavam que a paz não nasce quando o mundo obedece aos seus desejos, mas quando você para de exigir que ele obedeça. Perdas acontecem, decepções chegam, planos fracassam e pessoas mudam. Nada disso está completamente em suas mãos. O que está em suas mãos é sua resposta. Enquanto você gastar energia tentando controlar o incontrolável, viverá exausto, frustrado e emocionalmente preso. A verdadeira força surge quando você encara o caos sem reclamar, sem se vitimizar e sem fugir. Aceitar não significa gostar do que aconteceu. Significa reconhecer a realidade e agir com inteligência. O homem comum luta contra os fatos. O estoico usa os fatos como matéria-prima para crescer. Quando você entende isso profundamente, algo poderoso acontece. Os problemas continuam existindo, mas deixam de governar sua mente. E é nesse momento que a paz começa a nascer. Mesmo em meio às maiores tempestades da vida. 2. Transforme obstáculos em treinamento. Quando algo dá errado, a maioria das pessoas vê apenas dor, azar e injustiça. O estoico vê treinamento. Cada dificuldade é uma oportunidade, escondida para desenvolver uma virtude que jamais surgiria no conforto. A rejeição fortalece sua independência emocional. A perda ensina desapego. A crítica desenvolve autocontrole. O fracasso constrói resiliência. Se você enxergar os obstáculos apenas como inimigos, viverá fugindo deles. Mas quando passa a vê-los como professores, sua perspectiva muda completamente. A vida não está tentando destruir você. Está testando aquilo que existe dentro de você. O fogo não destrói o ouro, ele o revela. Da mesma forma, as dificuldades revelam sua verdadeira força. Cada desafio que surge é uma chance de provar para si mesmo que sua paz não depende das circunstâncias. Enquanto outros quebram diante das adversidades, você aprende a crescer através delas. O caminho estoico não promete uma vida sem problemas. Ele ensina algo muito mais poderoso: tornar-se alguém que não é derrotado por eles. E quando essa mentalidade se instala, até os dias mais difíceis deixam de ser uma ameaça e se transformam em degraus para uma mente mais forte e tranquila. 3. Pare de esperar que a vida seja justa. Uma das maiores armadilhas emocionais é acreditar que coisas boas acontecem apenas para pessoas boas. A realidade não funciona assim. Pessoas honestas sofrem. Pessoas dedicadas fracassam e pessoas corretas enfrentam perdas inesperadas. Quando você espera justiça constante da vida, cada decepção se transforma em revolta. Os estoicos ensinavam que a paz nasce quando você abandona essa expectativa e aceita que desafios fazem parte da existência humana. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte como posso responder da melhor forma possível. Essa simples mudança de perspectiva devolve seu poder. A vida não lhe deve conforto, explicações ou recompensas imediatas. Mas ela oferece algo muito mais valioso: a oportunidade de desenvolver caráter. E quem fortalece o caráter encontra serenidade mesmo quando o mundo parece estar desmoronando ao seu redor. 4. Não entregue sua paz às opiniões dos outros. Muitas pessoas vivem emocionalmente acorrentadas porque dependem da aprovação alheia para se sentirem valiosas. Um elogio as eleva, uma crítica as destrói.
Os estoicos consideravam isso uma forma de escravidão. Se sua paz depende do que os outros pensam, então sua felicidade nunca estará realmente em suas mãos. As pessoas julgam sem conhecer sua história, criticam sem entender suas batalhas e mudam de opinião constantemente. Construir sua identidade sobre essas opiniões é erguer uma casa sobre areia. Quando tudo dá errado, a última coisa que você precisa é carregar também o peso das expectativas dos outros. Aprenda a agir de acordo com seus princípios, não de acordo com aplausos. Nem todos vão entender suas escolhas, e isso não é um problema. O verdadeiro problema é abandonar quem você é para agradar pessoas que talvez nunca estejam satisfeitas. A paz surge quando sua consciência vale mais do que a aprovação da multidão. Nesse momento, você deixa de ser controlado pelos julgamentos externos e passa a caminhar com firmeza, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. 5. Aprenda a perder sem perder a si mesmo. A vida pode tirar seu dinheiro, seu status, seus planos e até pessoas que você ama. Mas existe algo que nenhuma circunstância pode arrancar de você sem sua permissão: seu caráter. Os estoicos compreendiam que as perdas são inevitáveis, mas a destruição interior é uma escolha. Quando tudo dá errado, muitas pessoas perdem muito mais do que aquilo que lhes foi tirado. Perdem a dignidade, a esperança e o controle sobre si mesmas. Não permita isso. Sofra o que precisar sofrer, mas não abandone seus valores. Continue sendo honesto quando for mais fácil mentir. Continue sendo forte quando for mais fácil desistir. Continue sendo íntegro quando o mundo parecer recompensar o contrário. A verdadeira derrota não acontece quando você perde algo externo. Ela acontece quando você deixa a dor transformar você em alguém que não reconhece mais. Quem aprende essa lição descobre uma força rara: a capacidade de atravessar as piores tempestades sem perder a própria essência. E essa é uma das formas mais profundas de paz que um ser humano pode alcançar. 6. Faça da solidão uma aliada, não uma inimiga. Quando tudo dá errado, muitas pessoas entram em desespero porque não suportam ficar sozinhas com os próprios pensamentos. Elas buscam distrações, ruídos e companhia constante para fugir de si mesmas. Os estoicos ensinavam o contrário. A solidão pode ser um lugar de fortalecimento. É no silêncio que você enxerga suas fraquezas, corrige seus erros e reencontra sua direção. Quem depende o tempo todo da presença dos outros para se sentir bem vive emocionalmente vulnerável. Mas quem aprende a apreciar a própria companhia desenvolve uma liberdade que poucos conhecem. A solidão não precisa ser um vazio. Ela pode ser um campo de treinamento para a mente. Quando você se torna amigo de si mesmo, deixa de temer o abandono, a rejeição e a ausência de aprovação. E então acontece algo poderoso. Você para de buscar paz nos outros e começa a encontrá-la dentro de si. Essa paz não desaparece quando as pessoas vão embora, nem quando os planos fracassam. Ela permanece firme porque foi construída sobre algo que ninguém pode tirar de você: sua própria força interior. 7. Não sofra duas vezes pelo mesmo problema. Quando uma dificuldade surge, a dor inicial muitas vezes é inevitável. O que é evitável é o sofrimento que criamos ao reviver o problema centenas de vezes na mente. Os estoicos alertavam que grande parte da angústia humana não vem dos acontecimentos, mas da interpretação constante que fazemos deles. Você sofre quando algo dá errado e depois sofre novamente ao imaginar cenários piores, repetir lembranças dolorosas e alimentar pensamentos destrutivos. Assim, uma única ferida se transforma em centenas. A mente cria prisões que a realidade jamais construiu. Aprenda a enfrentar os fatos como eles são, não como seus medos dizem que são. Resolva o que puder resolver e aceite o que estiver além do seu alcance. Cada minuto gasto alimentando preocupações inúteis é um minuto roubado da sua paz. Quem domina essa lição desenvolve uma calma poderosa. A capacidade de carregar apenas o peso real da vida, sem acrescentar toneladas de sofrimento imaginário. E quando você para de lutar contra fantasmas criados pela própria mente, descobre que é muito mais forte do que imaginava. 8. Valorize o presente antes que ele se torne uma saudade.
Uma das tragédias silenciosas da vida é perceber tarde demais o valor daquilo que você tinha. Muitas pessoas passam os dias presas ao passado ou ansiosas pelo futuro, ignorando o único momento que realmente possuem, o agora. Os estoicos lembravam constantemente que a vida é frágil e passageira. Pessoas queridas partem, oportunidades desaparecem e situações que pareciam permanentes mudam sem aviso. Quando tudo dá errado, você percebe como desperdiçou energia preocupando-se com coisas que nunca aconteceram. A paz nasce quando você aprende a estar presente. Observe o que ainda existe, o que ainda pode ser construído e o que ainda merece gratidão. O presente não é apenas um instante entre o ontem e o amanhã. Ele é a própria vida acontecendo diante dos seus olhos. Quem aprende a viver plenamente cada momento, sofre menos com arrependimentos e medos. E mesmo em tempos difíceis, encontra motivos para continuar caminhando com serenidade, força e propósito. 9. Lembre-se de que tudo é temporário. Nenhuma dor dura para sempre. Nenhuma tempestade permanece no céu eternamente. Quando estamos sofrendo, a mente nos convence de que aquele momento difícil nunca terá fim. Mas os estoicos enxergavam a realidade de outra forma. Tudo passa. As vitórias passam, as derrotas passam, os elogios passam, as críticas passam. A própria vida é uma sequência constante de mudanças. Quando você compreende isso profundamente, deixa de se desesperar diante das dificuldades. O problema que hoje parece insuportável será apenas uma lembrança no futuro. A tristeza que hoje aperta seu peito perderá força com o tempo. Por isso, não tome decisões permanentes por causa de emoções passageiras. Aguente firme, permaneça de pé. Continue avançando um passo de cada vez. A vida muda quando menos esperamos. Quem se lembra da natureza temporária de todas as coisas, desenvolve uma resistência extraordinária. E essa consciência se transforma em uma fonte silenciosa de paz, capaz de sustentar a mente mesmo nos momentos mais sombrios da jornada. 10. Sua paz é sua maior vitória. No final de tudo, a maior conquista não é acumular riqueza, status ou admiração. A maior conquista é manter a tranquilidade quando o mundo ao redor está em caos. Os estoicos entendiam que qualquer pessoa pode parecer forte quando tudo está dando certo. A verdadeira força aparece quando os planos fracassam, quando as portas se fecham e quando a vida exige mais do que você acredita poder suportar. Nesses momentos, sua paz se torna seu bem mais valioso. Não permita que circunstâncias externas decidam seu estado interior. Não entregue sua mente aos acontecimentos. Não permita que a dor governe suas escolhas. A pessoa verdadeiramente livre não é aquela que controla o mundo, mas aquela que controla a si mesma. Quando você desenvolve essa capacidade, descobre algo transformador. Mesmo que tudo dê errado ao seu redor, ainda existe um lugar que permanece intacto dentro de você. Um lugar de serenidade, dignidade e força. E quem encontra esse lugar já venceu a batalha mais importante da vida. Chegamos ao fim dessas 10 lições estoicas, mas a verdadeira jornada começa agora. O conhecimento por si só não transforma ninguém. A transformação acontece quando você decide aplicar essas lições nos momentos em que a vida testa sua coragem. Haverá dias difíceis, perdas inesperadas e situações que estarão completamente fora do seu controle. Mas lembre-se, a paz não é a ausência de problemas, é a capacidade de permanecer firme apesar deles. Cada desafio será uma oportunidade para fortalecer sua mente, aperfeiçoar seu caráter e provar a si mesmo que sua serenidade vale mais do que qualquer circunstância passageira. Não permita que o caos do mundo roube a tranquilidade da sua alma. Seja a pessoa que continua avançando quando os outros desistem, que permanece calma quando os outros entram em pânico e que encontra força onde a maioria encontra desespero. Afinal, a verdadeira vitória não é vencer o mundo, mas vencer a si mesmo. Se este vídeo trouxe valor para a sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal Vida Estoica e ative o sino para não perder os próximos ensinamentos. Compartilhe este conteúdo com alguém que esteja enfrentando uma fase difícil e precise ouvir essas palavras hoje. E escreva nos comentários:
Minha paz não depende das circunstâncias. Sua participação fortalece esta comunidade de pessoas que escolheram viver com mais sabedoria, força e serenidade. Nos vemos no próximo vídeo.